Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast do Ai Que Tudo. E hoje, gente, eu trouxe pra vocês um trecho, na verdade, de um livro que eu gosto muito. Como eu disse pra vocês, é o Desafio dos 15 Dias, onde eu vou estar trazendo meditações, palavras e tal, coisas que vêm na minha cabeça, entendeu? Coisas que eu já vi e quero compartilhar, que eu achei legal, entendeu? E eu trouxe pra vocês um trecho do livro que eu acho muito legal, e tipo assim, você tem que ter, você quebra um pouquinho da cabeça tentando compreender às vezes o que ele fala, mas não deixa de ser inteligente, legal e tipo assim, nossa, você para, como eu nunca percebi isso antes, que é o livro do C.S. Lewis, genial, né? Eu já falei que é do C.S. Lewis, agora você continua aí, tá bom? Porque eu falei que é do C.S. Lewis, você não pode parar esse podcast. Que é o livro Cristianismo Puro e Simples. Muitas pessoas acham ele muito complicado, entendeu? De entender, mas depende muito, entendeu? Ele não é tão complicado. Eu trouxe esse trecho pra vocês. Na verdade, o trecho do primeiro capítulo, que é A Lei da Natureza Humana. E eu achei incrível e eu acho que todo mundo deveria ler esse capítulo inteiro. Então, esse aqui vai ser tipo um audiobook. Isso, a produção me falou que era um audiobook, né, produção? Pronto. Então, vamos lá. A gente vai botar um fundo musical bem legal pra você. Então, continua lavando a sua louça, arrumando seu quarto, entendeu? E escuta esse podcast. Vai lá. Todos já viram pessoas brigando. Às vezes, a discussão soa engraçada e às vezes simplesmente desagradável. Mas, como quer que soe, acredito que possamos aprender algo muito importante dando ouvidos ao tipo de coisa que elas falam. Elas dizem coisas como do tipo: como você se sentiria se alguém fizesse o mesmo com você? Esse lugar é meu, eu cheguei primeiro. Deixe-o em paz, ele não está incomodando. Você empurrou primeiro. Dê-me um pedaço de sua laranja, eu te dei um pedaço da minha. Vamos lá, você prometeu. Enfim, as pessoas dizem coisas assim todos os dias, tanto as bem educadas como as mal educadas, e tanto crianças como adultos. Agora, o que me interessa em comentários desse tipo é que a pessoa que os faz não está dizendo simplesmente que o comportamento do outro não lhe esteja agradando. Ela está apelando para um tipo de padrão de comportamento que espera que o outro conheça. E o outro raramente responde, que se dane o seu padrão. Quase sempre, ele tenta convencê-lo de que o que esteve fazendo não infringe o padrão de verdade, ou que no caso de infringir, haja alguma desculpa especial. Ele alega que há alguma razão especial nesse caso particular, porque a pessoa que se sentou no lugar primeiro não deveria ocupá-lo, ou que as coisas eram bem diferentes quando ele recebeu o pedaço de laranja, ou que algum imprevisto tenha impedido de cumprir a sua promessa. Tudo nos leva a crer que ambas partes tinham algum tipo de lei ou regra de justiça, comportamento digno ou moral, ou coisa do tipo, sobre o qual eles realmente concordam. E eles concordaram. Se não tivessem feito, poderiam até mesmo lutar como animais, mas não conseguiriam brigar no sentido humano da palavra. O intuito da briga é mostrar que o outro está errado, mas não teria sentido fazer isso a menos que você e ele tivessem algum acordo sobre o que é certo e errado. Da mesma forma como não tem sentido dizer que o jogador de futebol cometeu uma falta se não houvesse algum acordo sobre as regras do futebol. Ora, a lei ou regra sobre o certo e o errado costumava ser chamada de lei natural. Hoje, quando falamos da lei natural, normalmente estamos falando de coisas como gravidade, hereditariedade ou as leis da química. Todavia, quando os pensadores antigos chamaram a lei do certo e do errado de a lei natural, na verdade estavam se referindo à lei da natureza humana. A ideia era que, da mesma forma que todos os corpos são governados pela lei da gravidade e os organismos por leis biológicas, a criatura chamada ser humano também tinha a sua lei, com uma grande diferença. Um corpo não pode escolher obedecer ou não à lei da gravidade, ao passo que uma pessoa pode escolher se obedece ou não à lei da natureza. Esta questão pode ser analisada por outro prisma. Qualquer pessoa está sujeita a diferentes conjuntos de leis, mas há apenas uma lei a qual ele tem a liberdade de desobedecer. Como corpo, ele está sujeito à gravidade e não pode desobedecê-la. Uma vez suspenso no ar, ele não tem outra opção a não ser cair como uma pedra. Como organismo, ele está sujeito a várias leis biológicas, a que, como os animais, ele não pode desobedecer.
Isto é, ele não pode desobedecer aquelas leis que compartilha com outras coisas, mas a lei que é peculiar à sua natureza humana, a lei que ele não compartilha com animais, vegetais ou coisas inorgânicas, é aquele que ele pode desobedecer, se assim desejar. Essa lei foi chamada de lei natural, porque as pessoas acreditavam que todos as conhecem por natureza e não precisam ser ensinadas por outros. É claro que eles não estavam dizendo que não seria possível encontrar um indivíduo estranho por aí que não a conhecesse. Da mesma forma que você é capaz de encontrar pessoas que estejam daltônicas ou que não levam jeito para a música. Entretanto, tomando a raça como um todo, eles achavam que a ideia humana de comportamento digno fosse óbvia para todo mundo. Creio que eles estavam certos. Se não estivessem, então tudo o que dissemos sobre a guerra teria sido absurdo. Que sentido teria dizer que o inimigo está errado se o certo não for algo real que, no fundo, os nazistas conheciam tão bem quanto nós e tinham o dever de pôr em prática? Se não tivessem tido noção do que queríamos dizer com o certo e o errado, então, por mais que continuássemos tendo de combatê-los, não poderíamos culpá-los mais por isso do que pela cor do seu cabelo. Sei que algumas pessoas consideram a lei natural ou a lei do comportamento digno conhecida de todos os homens sem fundamento porque as diversas civilizações e os povos das várias épocas erigiram doutrinas morais muito diferentes. Mas isso não é verdade. Está certo que há diferenças entre as suas moralidades, mas estas nunca chegaram a se configurar como uma diferença total. Se alguém se desse ao trabalho de comparar o ensinamento moral dos antigos egípcios, dos babilônicos, dos hindus, dos chineses, dos gregos, dos romanos, ficaria de fato impressionado com a semelhança que tem entre si e também em relação ao nosso ensinamento moral. Algumas das evidências disso estão reunidas a um apêndice de outro livro meu chamado Abolição do Homem. Mas para o nosso propósito atual, basta eu pedir ao leitor apenas para imaginar como seria uma moralidade totalmente diferente. Imagine um país em que as pessoas fossem admiradas por fugir da batalha, ou em que uma pessoa se orgulhasse de ter enganado todas aquelas que foram legais com ela. Seria o mesmo que tentar imaginar um país em que 2 mais 2 fosse igual a 5. Há discordância sobre as pessoas com que você deve ser altruísta, se é apenas com a sua própria família, ou com seus conterrâneos, ou com todo mundo. Mas elas sempre concordaram que você nunca deve se colocar acima dos outros, uma vez que o egoísmo jamais foi algo que causasse admiração. As pessoas divergem quanto a se você deve ter uma única esposa ou 4, mas sempre concordaram que você não pode simplesmente ter qualquer mulher que desejasse. Mas o fato mais importante é o seguinte: mesmo que você consiga encontrar uma pessoa que afirme com toda certeza que não crê que haja realmente o certo e o errado, essa mesma pessoa vai apelar para isso logo em seguida. Ela poderá até quebrar a promessa que fez a você, mas se você tentar quebrar a sua com ela, num piscar de olhos, ela ficará reclamando que não é justo. Uma nação pode até dizer que não liga para os tratados, mas então no momento seguinte, ela passa a expor o seu caso, dizendo que aquele tratado particular que os outros querem quebrar era injusto. Entretanto, se os tratados não interessam, se não há total coisa como certo ou errado, em outras palavras, se não há lei natural, a lei da natureza humana, qual seria a diferença entre um tratado justo e o outro injusto? Não foram eles mesmos que se traíram, mostrando que por mais que falem contra ela, conhece a lei natural como qualquer outra pessoa? Parece então que seremos forçados a aceitar que existe o certo e o errado. As pessoas podem muitas vezes enganar-se sobre eles, da mesma forma que as pessoas às vezes erram os cálculos, mas isso não é uma mera questão de gosto ou opinião, mas de tabuada. E é isso, pessoal. Eu trouxe esse trecho, né? Eu não terminei o capítulo todo para vocês estarem pensando um pouco sobre isso, né? Passou dos nossos 5 minutos, mas não tem problema. Eu espero que você tenha gostado desse trecho. Eu espero que você pense um pouco sobre ele. No próximo podcast que a gente vai trazer, a gente vai estar falando um pouco sobre isso que a gente leu. Enquanto isso, fica meditando, entendeu? Fica pensando você mesmo aí, o que você achou, o que você absorveu pra você mesmo. É isso, compartilha com seus amigos. Quem é fã de C.S. Lewis, quem não conhece o C.S. Lewis e precisa conhecer, entendeu? Todo mundo da Terra precisa conhecer o C.S. Lewis. E é isso. Então, tchau, até o próximo episódio.